Josué 14, a partir do verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. A terra repousou da guerra. Eu queria mostrar para vocês ali uns slides no nosso data show, para falar um pouco sobre Wang Densrum. Esse nome não lembra muita coisa para você, provavelmente, não te remete a nada muito especial, mas a partir dessa manhã vai. Porque este homem, Wang Densrum, é um chinês que aos 44 anos resolveu estudar inglês. 44 anos. Chinês aprender inglês não é fácil. Aos 49, ele criou um grupo de teatro. Aos 50 anos, ele se matriculou numa academia de ginástica para fazer exercícios. Aos 70 anos, ele intensificou os exercícios dele. E aos 80 anos, desfilou. Sim, você deve estar pensando, não é verdade, esse senhor aí na passarela é um modelo profissional de 80 anos de idade. Eu confesso que a história desse homem me inspirou, porque ele entrou na academia aos 50. Estou 20 anos na frente dele, que eu matriculei na academia aos 30, nunca mais voltei lá, mas paguei. Charles Swindoll escreve um livro muito interessante, Nunca é tarde para um novo começo. Nunca é tarde para um novo começo. E ele fala sobre a influência de nós percebermos, né, a importância de nós percebermos a influência inspiradora na nossa vida. A influência inspiradora na nossa vida. E ele diz que Deus nos chamou não apenas para sermos influenciados por alguém, mas Deus nos chamou para sermos pessoas inspiradoras. Pessoas que nos nossos relacionamentos inspirem outras. Que as pessoas, ao se relacionarem conosco, possam olhar para a nossa vida e descobrir na nossa vida alguma coisa que possa inspirar a sua vida a ser diferente, melhor, mais alegre, mais espontânea.
E aí a pergunta do Charles Swindoll é essa: nós inspiramos pessoas em que aspecto? Nós influenciamos pessoas em que ponto? Quando nós olhamos para a história desse texto, esse texto é muito interessante porque ele conta a história de Caleb. A palavra Caleb significa corajoso em hebraico, ou capaz, Caleb. E é interessante porque esse homem, ele se tornou uma inspiração. Ele é uma inspiração porque a história de vida dele é uma história de uma pessoa que vai contra a correnteza da sociedade. Dá uma olhada, volta o seu texto aí, deixa o boletim marcando Josué 14, você vai voltar a ele, né? E vai para Números capítulo 13. Números capítulo 13. Nós nos lembramos que em Números capítulo 13, Moisés manda 12 espias para espiar a terra de Canaã. Todo mundo conhece bem essa história. E os espias voltaram, eram 12 homens. E diz o texto que esses homens retornaram com um relatório. E 10 deles começaram a falar que a terra de fato era boa, a partir do verso 25 do capítulo 13. Mas que aquela terra, apesar de ser uma terra boa, que mana leite e mel, tinha um povo que habitava nela que era poderoso. Versículo 28 do capítulo 13. As cidades eram muito fortificadas, e eles viram ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Então o povo se desesperou. O povo ficou desesperado com esse relatório desses 10 espias. Mas diz o versículo 30 do capítulo 13 de Números, que então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O povo estava todo desesperado pelo relato dos 10 espias, e de repente Caleb se levanta e diz: não, espera aí, nós vamos prevalecer contra eles, não tenham medo. Diz o capítulo 14, que toda a congregação, mesmo com a palavra de Caleb, continuou, versículo 1 do capítulo 14 de Números, começou a gritar em voz alta e a chorar, e começaram a murmurar contra Moisés e Arão, e dizendo assim: nós temos que levantar, versículo 4 do capítulo 14, um capitão novo, e voltemos para o Egito. E só no versículo 6 do capítulo 14 é que entra Josué, que é o segundo espia que não se dobrou diante da sedição dos outros 10 que eram pessimistas. Só no capítulo 14, versículo 6. Então, antes de Josué, Caleb já chamou a atenção para o fato de que Deus estava com eles na jornada. E aí diz o versículo 6 do capítulo 14, que Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará. A convicção de Josué e de Caleb não contaminou o povo. Dá uma olhada aí no versículo 10 do capítulo 14. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Moisés está triste, Arão está abatido, eles não conseguiam responder mais o povo, liderar o povo. Josué e Caleb não estavam mais conseguindo liberar o povo, apesar da palavra inspiradora deles, até que o versículo 10 diz: porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Bom, aí quando o Senhor apareceu, a coisa mudou. Então volta lá para o nosso texto, que é Josué capítulo 14. Foram muitas as lutas, 45 anos de batalha. É o tempo desse texto de Números 14 até Josué capítulo 14. 45 anos decorridos aqui, 45 anos de guerra. Caleb agora está com 85 anos. Olha o que ele diz no versículo 11 do texto que nós lemos. Ele diz que aos 85 anos, ele diz: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Ou seja, quando eu tinha 40 anos de idade. Tal agora para o combate, tanto para sair, como para ele voltar. Eu entro e saio de combate. Comigo não tem esse negócio não. 85 anos. Aí você lê esse texto e você pensa assim: não é possível que uma pessoa de 85 anos tenha essa disposição. Tem.
Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E aí o chinês nos ajuda. Caleb diz: eu estou pronto, estou disposto, estou inspirado, estou animado e vou para frente. E depois de 45 anos, ele continua sendo uma liderança que influencia de maneira inspiradora. Sabe por quê? Versículo 6 do capítulo 14 de Josué. De onde vinha essa inspiração? De onde vinha essa força aos 85 anos? De onde vinha? Depois de 45 anos de guerra. Diz o versículo 6, que ele falou: tu sabes, primeiras palavras de Caleb, que o Senhor falou. Por que esse homem tinha essa liderança inspiradora? Por que esse homem era tão animado? Por que esse homem, depois de 45 anos de guerra, no meio do deserto, não está buscando a aposentadoria? É o melhor texto para o Temer, é esse agora. Se ele descobrir isso aqui, estou perdido. Por quê? Porque o Senhor falou. O que é que inspirava Caleb? O Senhor falou. Esse é o porquê da inspiração dele. A inspiração de Caleb não estava na liderança de Josué, a inspiração de Caleb não estava na liderança de Moisés, a inspiração de Caleb não estava nos milagres que ele havia testemunhado com seus próprios olhos, a inspiração de Caleb não estava na promessa financeira, na paz que aquilo prometia. Não, a inspiração dele estava no fato de que o Senhor falou. E se o Senhor falou, eu posso pautar minha vida nisso. O Senhor nos chamou para sermos lideranças inspiradoras, na nossa casa, na escola, no trabalho, no meio dos nossos amigos. Deus chamou o cristão para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus é quem falou, e Ele falou: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele falou, através de Romanos capítulo 12, que nós não devemos aceitar o que o mundo impõe sobre nós, mas devemos transformar o mundo pela renovação da nossa própria mente, a partir de nós. Mas o chamado de Deus é: transforme o mundo, inspire o mundo, influencie o mundo. Você não foi chamado para rezar na cartilha do mundo. A palavra do Senhor diz que nós fomos chamados para levar o mundo a orar segundo a cartilha de Deus. É diferente. Então ele nos chama para essa liderança inspiradora. E para isso, nós precisamos ter um coração que crê. Olha o que diz o verso 7. Ele diz: o Senhor falou. E quando eu tinha 40 anos de idade, quando o servo do Senhor me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, olha o que diz no final do versículo 7. Eu lhe relatei como sentia no coração. Caleb diz: a minha inspiração não é apenas uma fé cega. A minha inspiração para viver com essa disposição toda é porque meu coração também pulsa. A minha fé, ela é convicta. Eu sei o Deus que eu conheço e creio. Eu sei quem é Deus, mas o meu coração sente. Ela não é uma fé desassociada das minhas emoções. E ele diz: quando eu chamei o povo e disse para o povo: eia, vamos subir e conquistar essa terra, há 45 anos atrás, eu falei algo que saiu do coração. Para inspirar pessoas, nós precisamos falar de algo que sai do nosso coração. A palavra coração aqui no hebraico é a palavra lebab. Essa palavra, ela aparece em Deuteronômio capítulo 2, versículo 30, como a palavra obstinado, coração focado, centrado, convicto. Lebab também é usado para um discernimento, aonde a sua mente sabe o que é certo e o que é errado, e você é capaz de julgar. Então, o coração acredita em perfeita a conexão com a mente. Esse é o sentido da palavra. Eu sentia no coração, ou seja, o meu ser todo estava envolvido nessa história. Eu não conseguia ficar calado diante da promessa de Deus.
diante do fato de que Deus havia dito: vocês vão entrar nessa terra, vocês vão conquistar essa terra, e ele diz assim: eu acreditei nisso. Eu não sei se você se lembra do tempo de escola, quando você sabia uma resposta, você tinha estudado muito, e o professor falava assim: alguém sabe tal coisa, e ele começava a fazer a pergunta, e o seu coração batia no pescoço, né? Aquela sensação de que eu sei, e você falava, e ele falava: muito bem, servo bom e fiel, né? E você se alegrava, porque você sabia, você tinha convicção, o seu coração estava batendo mais forte, porque você tinha convicção daquilo. Esse é o sentido dessa palavra, lebab. Caleb diz: eu senti isso, não dava para ficar calado, diante de uma população toda murmurando, uma população toda que queria voltar lá para o Antigo Egito, diante da tristeza de Moisés, de Arão, de Josué. Eu olhei para o povo todo abatido e disse: espera aí, Deus falou. Deus falou. Para ser uma influência inspiradora, o texto vai nos ensinar, olha o versículo 8, que nós precisamos perseverar. Diz o verso 8, que Caleb diz: eu, porém, perseverei. Versículo 9, então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste. Versículo 14 do texto vai dizer o seguinte, versículo 14: portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Em Números, capítulo 14, verso 24, depois da intervenção de Deus, Deus diz assim, Números, capítulo 14, versículo 24, eu vou prometer herança a Caleb, porque ele perseverou, ele não duvidou. A palavra perseverar, na língua hebraica, que foi escrito no Antigo Testamento, é malé, aqui é milé, né? Significa uma perseverança em que alguém segue um caminho com todo o seu coração, com uma dedicação sincera. Perseverar é seguir um caminho com uma dedicação sincera. A origem da palavra é essa no hebraico. Eu vou seguir esse caminho com dedicação sincera. Não é só seguir o caminho, é seguir o caminho com dedicação. É seguir o caminho, a palavra malé tem a ver com excelência. Eu vou servir a Deus, mas eu não vou só servir a Deus, eu vou servir a Deus com excelência, com dedicação, com qualidade. Não é só bater o ponto. Eu não sei se você já foi atendido por funcionários que só batem um ponto. É horrível. Você chegar num lugar aonde você espera ser atendido por uma pessoa e ela simplesmente não tem interesse nenhum em te atender bem, seja onde for. Mas dá uma alegria tremenda quando você está ali naquela relação difícil com uma pessoa do outro lado, que ela não quer te atender, só bateu o ponto, está totalmente desinteressada, e vem alguém igual a ela, que faz a mesma função e revela toda a qualidade, toda a dedicação, todo o interesse, toda a excelência, e diz: pois não, e começa a resolver, é assim, faz assim, busca aquilo, arruma aqui, não, aqui é melhor, tal, e você fala: uau! Você sai com um coração agradecido por ter encontrado uma pessoa assim. Deus quer que nós entremos pelas portas da igreja, não para bater o ponto dominicalmente. Ele quer que nós entremos com dedicação. Senhor, estou aqui, mas estou aqui por inteiro. Esse é o sentido da palavra perseverança. Abre em Hebreus 10, 23 para você ver. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. O texto de Hebreus é um texto riquíssimo, quando ele fala da vida cristã e da qualidade da vida cristã. Em Hebreus 10, 23, o texto diz assim: guardemos firmes
a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos, porque quem fez a promessa é fiel. Mas a pergunta é como guardar essa promessa? E que promessa é essa? É a promessa dos relacionamentos na igreja. Consideremos-nos também, versículo 24, uns aos outros para nos estimularmos, liderança inspiradora, nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vem a atenção, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos perseverar, porque quem fez a promessa é fiel. Vamos perseverar, porque quem fez a promessa é fiel. Ele nos chamou, Ele nos resgatou, Ele nos conserva debaixo da sua graça. O quinto ponto de um dos fundamentos da nossa fé é a perseverança dos santos, mas também é chamado na teologia de a preservação dos santos. O fato de que Deus é quem nos preserva, guarda, cuida. Para quê? Para que possamos também sermos perseverantes. Ele é que nos coloca no caminho da perseverança, Ele é que nos qualifica para a perseverança, mas Ele não persevera por nós. Essa é a nossa parte, porque nós somos cooperadores com Deus. E é assim que nós o glorificamos, é um caminho de santificação. Ninguém se sente inspirado por alguém que vacila. Ninguém se sente inspirado por alguém que simplesmente vive a vida, deixando a vida passar, né? Sem ter nenhum objetivo, nenhuma contribuição, nem nada para propor de grande reflexão. A palavra do Senhor diz, nós devemos olhar para uma pessoa como essa, Caleb, e dizer assim como ele perseverou, no meio de tanta gente que não queria mais perseverar, assim como ele manteve a sua palavra, a sua disposição, nós também precisamos fazê-lo, porque quem prometeu é fiel, e é por ele que eu faço. Tem um filme que está aí no cinema, O Destino de uma Nação, que conta a história de Winston Churchill, e é interessante, Churchill, líder da Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial, mostra um momento da virada na vida do Churchill. Eu não vou contar o filme para vocês, que seria muita maldade, mas quando você assistir o filme, preste atenção que a grande qualidade daquele homem foi a perseverança. A grande qualidade dele foi a perseverança. Quando todo mundo estava dizendo, vamos abrir mão, ele manteve a sua perseverança. E por isso, influenciou como influenciou. Queria mostrar para vocês uma frase lá no PowerPoint que tem a ver com esta disposição de vida, e é essa: deixe as suas esperanças e não as suas dores moldarem o seu futuro. Deixe a sua esperança e não as suas dores moldarem o futuro. Isso é uma coisa muito importante na nossa caminhada. Fé, amor e esperança. Esse é o tripé da vida cristã. Amor que pulsa o coração de Caleb. A fé no Deus que prometeu. E a esperança de que se Ele prometeu, Ele é fiel e vai me conduzir. Então deixe a esperança conduzir a sua vida e não as dores. Porque dores, você é só ligar o jornal na televisão, que você vai ver que a primeira parte de todos os telejornais é dor em cima de dor. Dor em cima de dor. Você pode colocar até um balde assim, que sai sangue da televisão caindo, um balde, né? Parece que há uma intencionalidade, né, desse universo todo, não é da imprensa não, é do universo todo, para que pelas dores a nossa esperança seja asfixiada, mas não na vida do cristão. Por quê? Porque para sermos pessoas influenciadoras, que fazem diferença na sociedade, no meio em que vivemos, precisamos ter uma coisa importantíssima que Caleb nos mostra na vida dele, lá em Josué 14. Ele nos mostra humildade. Alguém que inspira os outros deve ser alguém que é humilde.
O grande modelo da humildade está em Filipenses capítulo 2, Jesus Cristo. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se em forma de servo. Ele é o grande modelo. Ele é o grande modelo. E Caleb é alguém próximo a nós. Porque Caleb tinha tudo para dizer, peraí, eu não vou aceitar a liderança de Josué não. Quando o Senhor escolheu Josué através de Moisés, Caleb poderia ter dito, eia, o primeiro a cantar aqui fui eu. Caleb poderia ter dito, né? Olha, eu dei o grito primeiro, eu inspirei as pessoas primeiro, Josué vem depois, agora Josué vai assumir a liderança? Não, não é possível. E tem algumas coisas que são muito interessantes. Josué era mais velho que Caleb, por isso ele tem a liderança por uma questão de idade aqui, ele é mais velho que Caleb. Existe uma discussão sobre isso, existem alguns comentaristas que acham que é o contrário, e que a proposta era de liderança escolhida por Moisés, só que eram próximos. E uma coisa interessante é que Josué, no final da vida dele, próximo a esse texto, está acabado, não há mais em Josué disposição física alguma, enquanto Caleb aos 85 está firmão, liderança judia. E é interessante porque aqui Caleb diz, mesmo assim, serei humilde para seguir Josué. E o foi. E ele não requereu durante 45 anos a sua herança. Só no momento em que Josué falou, agora vamos dividir em herança, é que ele, depois de 45 anos de espera, ele diz, então agora é hora de eu requerer aquilo que me foi prometido há 45 anos atrás. Que interessante isso. João Calvino, nas Institutas, diz que uma das características da nossa humildade na vida cristã, sabe qual é? Vou ler o que Calvino diz. O exercício da humildade na igreja fica claro quando somos habituados a obedecer a palavra de Deus, ainda que esta seja pregada por homens semelhantes a nós. Calvino diz o seguinte, Deus poderia falar dos céus todo domingo e a igreja iria cair e não haveria contradição alguma, nenhum problema, porque todos, na linguagem de Calvino, se prostrariam ante a sua majestade. Mas aprove a Deus escolher pregadores que são pessoas como nós, e nós damos grande testemunho de nossa piedade e submissão a Deus quando nos sentamos na igreja e ouvimos um pregador que é uma pessoa como nós. Ele diz, isso é marca de humildade na igreja. E Deus permitiu isso para que sejamos treinados no caminho da humildade. Todas as vezes nós sentamos e nos dispomos a ouvir a palavra de Deus que vem de uma pessoa como nós. Deus está nos treinando no caminho da piedade e da humildade. Então Caleb é um exemplo. Não saiu cobrando o seu direito, não disse que tinha proeminência sobre Josué, aceitou a liderança, ficou 45 anos debaixo dessa liderança, e só no momento oportuno ele requereu aquilo que lhe havia sido prometido. Agora, olha o texto de Josué para encerrar. O texto diz, de Josué, capítulo 15, que o Caleb, com 85 anos, disse, eu vou entrar e vou sair. E diz, no versículo 13 do capítulo 15 de Josué, que a Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo ordenar o Senhor, a saber, Quiriate, Arbá, isto é Hebron. Este Arbá era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sessai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Quiriate Sefer. O texto vai continuando dizendo que ele expulsou aos 85 anos, os gigantes que lá habitavam e os filhos dele. Ou seja, aquilo que ele disse versículos antes, da disposição dele de entrar em batalha e sair vitorioso da batalha, se cumpre um capítulo depois. Não era a palavra de um homem cheio de fé, mas que não tinha força para tal. Não, ele tinha força sim, e ele entra e sai vitorioso, e ele pega os piores adversários aos 85 anos, porque ele era um líder inspirador, ele inspirava confiança. Vamos voltar ao Wang Dens Hum.
Ele nos inspira, né? Aos 80 anos, depois de ter dado uma guinada na sua vida, Ele inspira. Você olha e fala assim: rapaz, é possível ter essa disposição física, mas a inspiração que Deus nos chamou para exercermos nesse mundo vai além do exercício físico. Agora eu vou aqui puxar um pouco de brasa para a nossa sardinha, porque o apóstolo Paulo diz: o exercício físico pouco é proveitoso, mas a piedade em tudo é proveitosa. Essa é a minha desculpa. Paulo diz isso, porque a prioridade não é o nosso corpo, a prioridade é a nossa alma, porque o corpo desfalece, mas a alma não, ela se transforma de glória em glória. O corpo enfraquece, a alma se fortalece. Portanto, nós somos chamados por Deus para sermos pessoas inspiradoras nessa sociedade, não pela nossa aparência física, mas pela nossa força na alma, nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa convicção de que as batalhas que enfrentamos aí, elas já foram vencidas na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Ele nos faz mais do que vencedores. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nos transforma, esse é o Deus que nos dá força, e por isso nós podemos sair aí, influenciando essa sociedade, com uma palavra de transformação que não vem de nós mesmos, mas vem dos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus, com uma postura de humildade que não nos faz orgulhosos, porque a humildade, ela vem do modelo Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, vamos inspirar esse mundo, vamos virar o jogo, mesmo sendo numericamente menores, não vamos abaixar a cabeça e permitir que a sociedade aí dite as normas e diga: volta para Egito, quando a terra prometida está bem diante de nós. Nosso lugar não é Egito, não. Nosso lugar é a terra prometida. E se lá existem gigantes, eles serão derrotados, porque Deus assim prometeu. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muitos são os elementos aí fora, na sociedade, querendo tirar dos cristãos a força e o desejo de cumprir o chamado que o Senhor mesmo nos fez, para sermos pessoas inspiradoras, que transformem esse mundo com a palavra do Evangelho, pela força do Evangelho, através da graça do Espírito Santo. Ó Deus, não permita que os cristãos se sintam fracos no meio do desafio, mas que o Senhor renove as nossas forças, como vimos esse exemplo de Caleb, não apenas físicas, mas forças espirituais, a nossa fé, a nossa convicção, nas Tuas promessas, na Tua presença e no Teu poder, e na autoridade que vem de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Ó Senhor, nós queremos influenciar sim essa sociedade, a começar das nossas casas, dos nossos, ó Deus, relacionamentos. Não nos permita, ó Deus, perdermos a visão da missão que o Senhor nos deu. Tem misericórdia de nós, mas nos mantenha visionários e realizadores para a glória do Teu próprio nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.